Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cadeia do Ensino. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas que você não deve fazer se você estiver estudando para algum concurso. E pessoal, a primeira delas, é claro que eu não posso deixar de falar aqui para você nunca confiar em método milagroso. Então isso aqui você não deve fazer de forma alguma. E eu, pessoal, aqui eu não vou ficar só falando coisas superficiais. Aqui eu vou dar exemplos práticos e me aprofundar em cada tópico. Preste bastante atenção. Não só método milagroso de estudo, mas também aqueles métodos que são muito distintos daqueles usados por nós mesmos. Então, por exemplo, se eu estiver estudando, seguindo um certo método, eu não falo nenhum método milagroso, pessoal, como eu disse, uma estratégia. Então eu estou utilizando alguma estratégia. Eu estudo matemática num dia, português outro dia, inglês outro dia, redação, faço uma redação por semana, piriri, pororô. E eu vejo uma outra pessoa estudando por um outro método, usando uma outra estratégia de estudo, estudando até de madrugada, sendo que eu antes estudava até 10 horas da noite, e eu vejo aquela pessoa estudando dessa forma diferente e eu vou tentar copiá-la. Então, pessoal, não é só desacreditar em todo método milagroso, mas também manter uma coerência nos seus estudos. Isso é muito importante. Se você está utilizando alguma estratégia e depois você muda bruscamente essa estratégia, por exemplo, você gostava de estudar mais na parte da manhã, mas você viu um vídeo de um Zé Ninguém no YouTube falando que é melhor estudar à noite e drasticamente você muda seu método de estudo, isso aí vai atrapalhar no seu desempenho. No primeiro mês a gente está tentando se acostumar ao método de estudo, a gente está adaptando a estratégia vencedora aí para ser aprovado. Então no primeiro mês, é claro, tem algumas adaptações, estudar melhor de manhã, estudar melhor à noite, fazer a teoria, revisar a teoria, fazer exercício e tudo mais. Claro que não existe uma receita de bolo e você vai se adaptando, mas a partir do momento que você se adaptou à sua estratégia, ao seu método, esqueça outros métodos, esqueça outras estratégias. Foque naquilo que você está fazendo e naquilo que é melhor para você. Cada um estuda de um jeito e encontre a melhor maneira que você acha saudável para você. Bom, a segunda coisa que não devemos fazer em hipótese alguma é atirar para todos os lados. Tem muita gente que faz isso. Vê lá, faz a lista lá no G1, pesquisa quais concursos que tem para sua idade e começa a estudar para todos eles. Aí estuda para SpaceX, para AFA, para EAR, para ESA, aí também foca na PF, PRF e foca também no Enem, foca em vários concursos, vários vestibulares distintos. Pessoal, é claro que isso é muito desaconselhável. Por quê? Porque se você estuda para um, estuda para outro, estuda para outro, você tem a falsa sensação que algum alvo você vai acertar. Você atira ali, você atira ali, você atira ali, e você tem a sensação que algum alvo você vai acertar. Quando na verdade você tá dando um tiro de 12 e você tá espalhando aquelas balas, ou seja, as chances de você acertar o alvo são bem menores. Então, pessoal, não saia atirando para todos os lados. Foque em um alvo. E talvez, se essa bala pegar um pouquinho pro lado, você consiga ser aprovado. William, me explica essa analogia que você fez. Foque em um alvo, por exemplo, estude para SpaceX. E se você fizer a prova da AFA, perceba que aí esses concursos, eles são similares de alguma maneira. Prova de física, especialmente português, inglês. Então, se você está mirando na SpaceX e uma semana, 2 semanas antes da prova da AFA, você começa a estudar incisivamente para esse concurso, você pode acabar acertando. Não a SpaceX, mas um alvo que está bem próximo, que é a AFA, nesse exemplo dado. Mas não saia atirando para todos os lados. O terceiro tópico da nossa lista é não se apresse nos exercícios. Pessoal, tem muita gente que sai fazendo exercício aloprado, viu a teoria e já quer fazer exercícios de provas anteriores. Isso, pessoal, não é bizu. Independentemente da matéria, é bizu você focar nos exercícios mais fáceis, mais tradicionais. Não adianta você chegar a estudar o uso da vírgula e depois querer fazer provas anteriores, questões de provas anteriores sobre o uso da vírgula. Porque as questões de provas anteriores, geralmente, elas estão no nível mais difícil. Então procure exercícios fáceis de uso da vírgula, até mesmo em alguma apostila que você esteja usando. Tem lá uns exercícios mais de fixação e faça massivamente esses exercícios de fixação, que aí você vai conseguir voltar na teoria, lembrar da teoria, fazer o exercício.
lembrar da teoria, fazer o exercício, voltar na teoria, fazer o exercício, que depois você vai estar preparado aí sim para fazer os exercícios médios, para depois chegar nos exercícios difíceis. Então, é o que eu sempre falo, é um método escadinha. Esse método que é um método milagroso, pessoal? Não, é apenas uma estratégia de estudo, que eu acho a mais viável, isso na minha opinião, é a mais viável para qualquer concurso que você vai fazer. Você tem que seguir uma estratégia do nível escadinha. Faz os exercícios fáceis, vai para os exercícios médios, para depois chegar nos exercícios difíceis e de provas anteriores. Ok? Bom, galera, o quarto tópico dessa nossa lista é o seguinte: você não pode deixar de ler as suas anotações. Tem muita gente que anota e no final das contas só vai fazer os exercícios sem revisar as anotações. Preste bastante atenção nas suas anotações, porque as anotações elas são cruciais. Até hoje, vocês podem falar que é mentira, vocês podem achar que eu não tô falando a verdade aqui não, mas eu passei na Epicar em 2015, tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E pessoal, até hoje eu lembro de uma ou outra anotação que eu fiz no meu caderno quando eu estava estudando para Epicar. Por quê? Porque eu deixava o caderno lindo e maravilhoso. O caderno de teoria, ele ficava organizado, bonitinho. Eu não enfeitava ele, não colocava cores diferentes, mas eu deixava ele bem espaçado. Então eu não precisava juntar tudo, eu não precisava economizar no caderno, era um caderno grosso de matemática, então eu podia escrever folha sim, folha não, folha sim, folha não, e eu ainda deixava um espaço bacana. Por quê? Porque aquilo era uma anotação, ou seja, eu ia revisar aquela anotação depois. E outra coisa, pessoal, a gente não precisa anotar tudo. Por exemplo, você está numa aula de matemática e o professor está ensinando. Regra de 3 é o método matemático utilizado para estudar relações entre grandezas direta e inversamente proporcionais. Você vai ficar anotando todos os conceitos no seu caderno, principalmente para uma matéria que é a matemática. Você vai ficar anotando conceito por conceito, você precisa saber tudo. Não, você precisa saber das fórmulas, você precisa saber sobre o que você está estudando. Então você não precisa anotar por extenso tudo que o professor falar em sala de aula, você não precisa anotar por extenso tudo que o professor colocar no seu quadro, a não ser que seja solicitado pela escola, tá, pessoal? Tô falando aqui para estudar para concurso. Você não precisa fazer isso tudo, por quê? Porque fica até mais difícil para o cérebro memorizar todas aquelas informações. Então você colocar algumas palavras-chave, aquilo vai ajudar bastante. Por exemplo, regra de 3 é o quê? É um método, grandezas direta e inversamente proporcionais. Pronto, você colocando isso, você já sabe que é um método da matemática, é um mecanismo da matemática, é uma ferramenta utilizada em exercícios que envolvam grandezas direta e inversamente proporcionais. Se você prestou atenção na aula e copiou algumas palavras-chave, você vai conseguir depois revisar aquela anotação. Então não deixe de revisar as anotações e não faça anotações porcas, tá? Pelo amor de Deus. E aqui eu nem preciso falar, né, que exercício não se mistura com anotação. Caderno de exercício é um, caderno de anotação é outro, né? A anotação é para você revisitar. Você vai ficar revisitando exercício? Não. Você vai revisitar resolução de exercício? Não, você vai revisitar exercícios para você fazer. Mas a resolução, você não precisa ficar anotando cada resolução para você saber como faz cada exercício para depois revisá-lo, não. Isso na teoria parece lindo, né? Nossa, vou revisar isso aqui para eu não esquecer. Mas na prática isso não vai acontecer. Então, revisite teoria, revisite as suas anotações. E esse quinto item da lista, ele é um pouco mais polêmico. E antes de falar dele, link na descrição para você que quer fazer parte do nosso intensivo para a Epicar. Serão 3 meses de estudo, tá bom? E nós temos apenas 2 vagas na turma. Então, se você quiser fazer parte dessa turma, o link está na descrição. 3 meses intensivo para a Epicar. Bom, o quinto item da lista é: não veja vídeo da matéria antes de ler sobre ela. Bom, galera, esse aqui ele é um pouco mais polêmico, mas deixa eu explicar melhor. Pessoal, eu sei que é muito difícil a gente ler uma matéria de matemática, ler uma matéria de física, ou até mesmo ler uma matéria de química e conseguir entender o que o livro está passando. É por isso que muitas das vezes a gente opta por ver um vídeo e fazer as anotações para depois, quem sabe, revisitar aí a apostila para ler aquela teoria. Bom, galera, isso não faz muito bem para a nossa interpretação. Matemática, física, até vai, não tem problema você ver uma videoaula e o primeiro acesso que você tem à matéria é vendo uma videoaula. Eu confesso que algumas matérias de matemática são difíceis de entender apenas lendo a apostila, mas português, inglês, história, geografia, biologia,
Essas matérias, filosofia, sociologia, essas matérias eu não recomendo que você veja um vídeo para depois ler a teoria. Ou veja um vídeo para depois já partir para os exercícios. Eu recomendo que leia a matéria primeiro. Bom, eu vou estudar sobre a Era Vargas. Então, ao estudar sobre a Era Vargas, o que a gente já pensa? Pô, eu vou pesquisar aqui um vídeo sobre Era Vargas no YouTube. E pessoal, saia dessa comodidade. Pegue um material, pegue um livro que você tem em casa aí, da escola mesmo, e leia sobre a Era Vargas. Veja o sumário do livro e vai lá, poxa, Era Vargas. Leia primeiro para depois ver o vídeo. Por quê? Porque o primeiro contato que você tem que ter com a matéria é na leitura, para você treinar a sua interpretação. Pessoal, todos os concursos militares, eles precisam de interpretação. E interpretação não é tão fácil quanto se parece. Pegue a prova da EPICAR, faça as 16 questões. Você vai ver que das 16, 15 são interpretações. Tá, não vou exagerar, mas das 16, umas 12 são interpretações. Necessitam mais de interpretação do que qualquer outra coisa, gramática, semântica, enfim, você vai precisar da interpretação. E eu tenho certeza que você vai ter dificuldade em muitas questões. Por quê? Porque a interpretação não é tão fácil quanto se parece. Poxa, William, basta interpretar, não é mesmo? Não, Nanina, não. Nós temos que aprimorar cada vez mais essa interpretação. E como que a gente aprimora isso? Lendo. Então isso aqui é algo básico. Como é que você melhora a sua leitura? Lendo. Como é que você melhora a sua interpretação? Interpretando. Ou seja, quando você vê um vídeo de uma determinada matéria, quando você vê o vídeo de Era Vargas, o que você tem para interpretar ali, gente? Você não tem nada para interpretar, já tá tudo mastigado. Então, o primeiro contato que você tem com a matéria, ele precisa ser lendo aquela matéria. Então, você precisa ler aquela matéria, fazer um resumo para depois ver uma videoaula. Aí, é claro, com o professor explicando, ele vai explicar as partes que são mais importantes, as partes que são mais cobradas nos concursos, em vestibulares. Aí você vai dar aquela grifada no seu resumo, ou até mesmo algumas coisas que você anotou que nem precisava, você vai dar aquela apagada, ou até mesmo traçar uma linha para mostrar que aquilo não é tão importante assim, que é muito aprofundado para ser cobrado em determinado concurso, por exemplo. Mas me deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse último item da lista. Vocês concordam, discordam, ou vocês acham que é mais ou menos por esse caminho ou nada a ver? Porque esse quinto eu sei que ele é mais polêmico. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!